Oi, eu sou a Thalia do Bits and Bobs e hoje eu vim contar por que eu não gostei de Harry Potter and the Cursed Child. Harry Potter and the Cursed Child é a oitava história de Harry Potter que se passa 19 anos depois da Batalha de Hogwarts. Essa história está sendo contada como uma peça de teatro que está sendo apresentada lá em Londres. Ela foi escrita pelo John Tiffany e o Jack Thorne e tem pequenas contribuições da J.K. Rowling com sugestões e ideias de modificações nesse roteiro. Como a maior parte dos fãs da saga não iam ter acesso a essa peça, a autora resolveu disponibilizar o roteiro dessa peça em formato de livro, que é esse livro aqui. A peça é dividida em 2 partes e 4 atos, sendo 2 atos para cada parte, então o livro é dividido da mesma forma. Dentro dos atos também tem as cenas, então para cada cena a gente vai ter uma pequena descrição do local onde eles estão e os diálogos entre os personagens, basicamente. Não tem nenhum tipo de narração, nenhum tipo de pensamento dos personagens, então o livro é basicamente só os diálogos que vão acontecer na peça. Bom, eu vou primeiro dar minhas impressões gerais sobre o livro, para vocês saberem mais ou menos como é que é a história, com o mínimo possível de spoiler. E depois eu vou contar os pontos positivos e negativos, o porquê que eu não gostei do livro. E para isso vai ter que ter spoiler, mas fiquem tranquilos que eu vou avisar quando chegar essa parte. Bom, o livro ele flui muito bem, a leitura é muito rápida, o tempo que você leva para ler o livro é o mesmo tempo que a peça leva para ser performada, então apesar de não ter muita narração, ele está bem desenvolvido e dá para entender o que está acontecendo. Mas teve vários momentos enquanto eu lia que eu ficava pensando como é que eles estão fazendo isso ao vivo. Eles estão contando essa história no teatro, então tem gente voando, tem gente desaparecendo, gente se transformando em outra pessoa, e como é que eles estão fazendo tudo isso acontecer? Mesmo não tendo gostado do enredo em si, eu imagino que deve ser incrível assistir essa peça, e se eu tivesse a oportunidade, eu realmente gostaria de ver essa peça ao vivo. Harry Potter and the Cursed Child começa exatamente na cena do epílogo de Harry Potter e as Relíquias da Morte, onde o Harry, o Rony e a Hermione estão levando os filhos para embarcar para o Expresso de Hogwarts. Essa história é mais focada nas crianças, então a gente vê eles embarcando para a escola, eles chegando em Hogwarts, eles fazendo novas amizades, eles sendo selecionados para suas casas. Então essa parte ficou bem nostálgica, bem legal de acompanhar. Dá uma sensação de recomeço para a saga, eu achei que ficou bem legal. Nessa história nós seguimos principalmente o Albus, que é o filho do meio do Harry, e o Scorpius, que é o filho do Draco Malfoy. O Albus é um menino muito rebelde que não se dá muito bem com o pai dele, e ele tem aquela pressão de ser filho de Harry Potter e o legado que isso acaba deixando e as expectativas que isso acaba gerando nele. Então as pessoas esperam que ele vá se dar tão bem quanto o pai se deu. E isso acaba não acontecendo, então ele fica um pouco frustrado. E isso acaba gerando um conflito entre ele e o Harry. O Scorpius também carrega o peso de ser um Malfoy, de ser filho do Draco Malfoy. Ele também sofre bullying na escola porque corre um boato de que ele seria filho do Voldemort, na verdade. Mas apesar de tudo isso, o Scorpius é um amorzinho, é um personagem muito doce, muito querido. E pra mim, ele é o melhor personagem de Cursed Child, eu adorei o Scorpius. Nós também conhecemos a Rose, que é a filha da Hermione e do Rony. E ela lembra muito a Hermione nos primeiros livros, ela é muito inteligente, mandona. Mas eu não gostei muito dela porque eu achei ela muito preconceituosa. Ela já acha que todo mundo tem que ser amigo dela e vai querer ser amigo dela e que ela vai ser popular porque ela é filha da Hermione, sabe? E ela tem preconceito com os Scorpius, com alunos da Sonserina, e enfim, eu não gostei muito da personagem da Rose. Eu acho que por ser filha da Hermione e do Rony, ela deveria ser um pouco mais tolerante com as outras pessoas, com as minorias e tal, mas ela é uma criança, né? Então ela ainda pode chegar a desenvolver melhor esse personagem. Bom, logo as coisas começam a acontecer muito rápido, a gente vê os anos passarem muito rápido, até que o Albus e o Scorpius chegam no 4º ano deles, em Hogwarts. Nesse ponto, o Albus e o Harry já não se dão muito bem e eles têm umas brigas bem feias porque eles não conseguem se entender.
O Albus acaba escutando uma conversa entre o Harry e o Amos Diggory, que é o pai do Cedrico Diggory, onde ele pedia para o Harry voltar no tempo e salvar a vida do Cedrico. O Harry diz pro Amos que ele não pode fazer isso, o Albus acha que isso não é justo e acaba decidindo ele mesmo salvar a vida do Cedrico Diggory. Bom, para isso, ele convida o Scorpius e eles fogem do Expresso de Hogwarts, roubam um vira-tempo e resolvem voltar para a época de Cálice de Fogo, onde estava acontecendo o torneio Tribruxo, e tentar impedir que o Cedrico ganhasse a prova e assim impedir que ele morresse e enfim. Eles fazem isso com a ajuda da Delphi, que é uma personagem nova. Ela é uma personagem adulta, ela é apresentada como a sobrinha do Amos Diggory e ela decide se juntar aos dois meninos para tentar salvar a vida do primo dela. E como em toda história de viagem no tempo, as coisas dão muito errado, dão muita merda e eles acabam estragando alguma coisa no presente deles. Então, a maior parte do livro é sobre viagem no tempo e suas consequências. Quem já está acostumado com viagens no tempo, quem é fã de Doctor Who, por exemplo, já está acostumado com esse tipo de coisa e já sabe que toda interferência no tempo pode dar uma merda muito grande. Então, o plot é basicamente esse: é o Albus e o Scorpius indo pro passado para tentar salvar a vida do Cedrico Diggory junto com a Delphi, que é essa nova personagem misteriosa. Eu tentei dar o mínimo de spoiler possível, isso é só para poder dizer mais ou menos o que acontece na história. Então, se você não quer mais ver spoiler, vai lá ler o livro e depois volta aqui, termina de assistir e discute esse assunto comigo. Ou fica aí, se você não se importa com spoiler. Bom, eu gostei muito do personagem do Scorpius. Pra mim ele é o melhor personagem, é um ponto mais positivo que tem nesse livro, porque ele ajuda a desmistificar essa coisa de que a Sonserina é uma casa ruim, que só forma bruxos do mal. Ele é um amorzinho, é uma coisa mais querida, não tem como não se apaixonar pelo personagem dele. Também achei muito interessante esse boato de que ele seria filho do Voldemort, que a mãe dele teria voltado no passado para ter esse filho com o Voldemort, para ter um herdeiro do Voldemort, principalmente por ser só um boato. E daí você fica pensando, poxa, será que é ele a criança amaldiçoada? Então ele dá um clima de suspense assim legal já no início. Também gostei muito do fato do Albus e do Scorpius serem melhores amigos, e por eles serem filhos do Harry e do Draco, que não se davam bem, que eram inimigos na época da escola, e eles serem muito amigos, eu achei isso muito legal. E também o fato de que eles não são muito populares, eles não têm muitos amigos, eles não se dão bem nas matérias. A gente já tá acostumado com esse negócio do protagonista se dar bem em tudo, e bem, e ser escolhido, e se destacar sempre. Então esse contraponto com o Albus e o Scorpius eu achei bem legal. Também achei muito legal o fato do Albus escolher a Sonserina para ficar junto com o Scorpius, eu achei muito fofinho. E também um ponto positivo, um Potter na Sonserina e quebrando aquele paradigma de só bruxos não vão pra Sonserina, e ele tem um super orgulho de ser dessa casa. Um ponto positivo da história é que a gente vê o trio já na sua vida adulta, então fora do ambiente da escola, e depois de toda aquela coisa que passou, da batalha de Hogwarts, de já ter vencido Voldemort, então a gente vê eles numa vida mais normal, assim. Vemos um pouco da rotina deles no trabalho e em casa com a família. O Harry trabalha como chefe da execução das leis da magia no Ministério, e a Hermione é ministra da magia. Eu achei isso muito legal. Eu não esperava menos da Hermione e eu achei que fez jus à personagem, que sempre foi a melhor bruxa da sua idade, a mais inteligente. Já o Rony, ele gerencia a loja dos gêmeos Weasley. Isso eu achei muito estranho, porque o Rony era um Auror, por que ele tá tomando conta da loja dos gêmeos? E cadê o George, que não aparece no livro? Aliás, vários personagens que deveriam aparecer, ou pelo menos ser mencionados, não estão nesse livro. Então, cadê o George? Cadê o Ted, que é o filho do Lupin? Como era padrinho do Ted, eu acho que ele deveria estar mais presente nessa história. Voltando ao Rony, ele virou praticamente um tiozão
que só faz piada o tempo todo, e o Rony ser reduzido a alívio cômico me deixou muito chateada. Eu acho que o Rony merecia mais nessa história. O Albus não se dá muito bem com o Harry, é uma coisa que eu entendo, mas o Harry ser um pai ausente pro Albus e ele não saber lidar com o filho é uma coisa que não funcionou pra mim. Ele mais do que ninguém sabe a importância da figura paterna na vida de uma pessoa, então ele jamais seria ausente com os filhos. Ele ia querer dar para os filhos dele aquilo que ele não teve quando ele era uma criança, exatamente por ele saber a falta que faz essa atenção e ter essa figura paterna presente. Tem momentos do livro que ele fala que ele não teve uma figura paterna para se espelhar. Mas, poxa, ele teve tantas figuras paternas, sabe? O próprio Sr. Weasley, o Hagrid, o Dumbledore, o Lupin, o Sirius, sabe? A briga entre o Harry e o Albus, em que o Harry diz que queria que o Albus não fosse filho dele, me deixou muito chateada, porque o Harry jamais falaria uma coisa dessas. O Harry tinha tudo para ser um pai extremamente querido e amoroso com seus filhos. Outra coisa que eu não consegui engolir foi o Harry tentando separar a amizade do Albus e dos Scorpius. O que a gente mais aprendeu nos livros do Harry Potter foi realmente o valor da amizade. Então, o Harry sabe o valor que a amizade tem. Ele jamais separaria o seu filho do seu único amigo por causa de uma coisa que ele nem sabe se é verdade. E ainda por cima o Harry é bem idiota, indo exigir pra McGonagall que ela separe o Albus do Scorpius e chegar a ameaçar ela. Em que mundo que o Harry faria uma coisa dessa, sabe? Tá totalmente fora da personalidade dele. Ele ainda falou pra Minerva usar o mapa do Maroto pra ficar de olho no Albus e no Scorpius e impedir que eles ficassem juntos, que eles se encontrassem na escola, e que se eles estivessem juntos ela deveria separar eles imediatamente. Ele exige que ela faça isso, dá um carteiraço nela, sabe? Na professora McGonagall. Não! Falando de um ponto positivo, eu gostei bastante do desenvolvimento do personagem do Draco Malfoy. Eu gostei como ele evoluiu como pessoa, como ele cresceu, amadureceu, se redimiu, virou uma boa pessoa e principalmente um bom pai para os Scorpius. Ele é um marido apaixonado pela esposa dele, a Astoria, que por sinal teve um final muito injusto nesse livro. A Astoria ela fica muito doente, morre e o Draco fica sozinho. Eu acho que depois de tudo que ele passou, de ter o pai que ele tinha, de ter sido obrigado a fazer todas as coisas que ele fez, ter se redimido, ter encontrado o amor, ter tido um filho, ele perder a esposa dele, eu não achei muito mancado. Inclusive quando o Harry manda separar o Albus dos Scorpius, o Draco vai lá na casa dele enfurecido, dizendo: como que logo você ia fazer uma coisa dessa, sabe? Separar os nossos filhos que são muito amigos. Sabe, eu não esperava isso de você. Imagina o próprio Draco falando que não esperava que o Harry tomasse uma atitude daquelas. O mais decepcionante desse livro pra mim é que eu esperava uma história totalmente nova. A gente tá voltando no tempo, revendo coisas que já aconteceram, revendo cenas dos outros livros que já aconteceram. Cursed Child se apoia em fatos do passado sem trazer muita coisa nova. Então esse foi um ponto bem decepcionante. A gente revê muitas cenas já conhecidas por outras perspectivas por causa da viagem no tempo e, por consequência, também revê vários personagens. A gente revive até o vilão do Voldemort, que já tinha sido explorado ao máximo, sabe? Já tinha sido derrotado, já tinha sido explorado em 7 livros e a gente revive a história do Voldemort sendo uma ameaça para o mundo bruxo e tudo mais. E também temos um monte de fanservice pelo meio do caminho, o que não necessariamente é ruim. Foi muito legal rever alguns personagens, como o Snape, por exemplo, mas não seria interessante a gente ter um novo vilão, sabe? Uma nova história, uma nova ameaça, do que ficar voltando e tentando recuperar essas coisas que já aconteceram, sabe? Esses acontecimentos que a gente já superou, já passou, já resolveu. Bom, eu adoro Viagem no Tempo, eu sou fã de Doctor Who, adoro De Volta para o Futuro e
toda e qualquer história que envolva viagem no tempo, mas me parece muito estranho que o livro de Cursed Child, a peça, né, a história de Cursed Child, se apoie em viagem no tempo. A própria J.K. Rowling, ela disse que quase se arrependeu de ter criado o Vira-Tempo, porque ele poderia abrir brecha para muitos furos na história, e isso poderia gerar um problema de continuidade da história muito grande. Tanto que ela depois destruiu todos os Viratempos no 5º livro, na Batalha do Departamento de Mistérios. Então, se a própria J.K. admitiu que os Viratempos poderiam ser um problema, por que trazer eles de volta e por que apoiar essa história nova nos Viratempos? Tudo bem, aceitando o fato da viagem no tempo, os Viratempos eles só funcionavam por algumas horas. E você revivia essas horas, você voltava no tempo, sei lá, 4, 5 horas, e revivia essas horas até chegar no ponto que você tinha parado. Então você não tinha esse pulo de novo para o futuro, para chegar numa realidade alternativa, entende? Você voltava algumas horas, revivia essas horas até chegar do ponto onde você saiu, e daí não ficar duas de você e você continuar vivendo sua vida normalmente. E esse fluxo me parecia perfeito de entender e que funcionava muito bem sem trazer muitos problemas. Só existia essa linha do tempo, não se criavam linhas do tempo alternativas. E como agora um vira-tempo pode voltar anos atrás e te deixar ficar 5 minutos no passado e depois te trazer de volta para o presente em uma realidade alternativa, sabe? Criando múltiplas realidades alternativas para cada vez que você volta no tempo. Isso não faz sentido com a história, com a linha da história do Harry Potter que a gente tinha até agora e com o que a gente sabia sobre os Viratempos. Em uma dessas realidades, o Rony e a Hermione nunca se casaram porque a Hermione não foi com o Victor Krum pro baile e por causa disso o Rony nunca sentiu ciúmes dela e então o amor deles nunca começou. Isso é tão raso, sabe? Eles tiveram todo um desenvolvimento de personagens, assim, eu nunca torci pro casal Rony e Hermione, mas o casal ele teve um desenvolvimento e ele não gostava dela só por causa disso. Eu acho que não seria a única coisa que faria com que ele gostasse dela, percebesse que gostava dela. E também nessa realidade, por a Hermione não ter casado com o Rony, ela não era ministra da magia. Ela virou uma professora de defesa contra as artes das trevas, totalmente amargurada, virou uma megera, assim, e a Hermione não ficaria assim apenas por não ter casado com o Rony, sabe? Isso é reduzir a personagem demais. Numa outra realidade, o Cedrico Diggory virou um comensal da morte porque ele foi humilhado na escola, porque ele perdeu uma das tarefas, enfim, foi humilhado na frente da escola inteira. Isso jamais aconteceria. O Cedrico era uma pessoa super boa, era um dos personagens mais honestos e leais que tinha em toda a história e, sabe, é uma maneira muito ruim de recordar o personagem, fazendo ele ter se virado pro lado das trevas por uma coisa boba como ser humilhado, né, na escola. Pra que trazer ele de volta pra isso, sabe? E também tem a questão de como o Albus e os Corvos conseguiram pegar aquele vira-tempo, sabe? Foi tudo muito fácil, tudo muito rápido. Eu entendo que como é uma peça de teatro, as coisas têm que acontecer de uma forma mais rápida, mas eles fugiram do Expresso de Hogwarts muito fácil. E eles foram pro lugar onde estava o Amos Diggory e depois já foram pro Ministério da Magia. E como que eles estavam fazendo isso? Sabe, eles não têm uma vassoura, eles não sabem aparatar, eles não têm eles não têm nenhum meio de transporte que possa levar eles, né, dessa forma, até porque eles são menores de idade e não podem fazer magia fora da escola. E daí, ok, eles encontram com a Delphi, que vai junto com eles, né, eles estão lá no Ministério da Magia, e eles resolvem usar a poção Polissuco para se transformar no Harry, no Rony e na Hermione. A poção Polissuco, ela é uma poção super complicada, difícil de ser preparada e leva quase um mês para ficar pronta. Como que eles conseguiram essa poção tão rápido, sabe? Como que milagrosamente eles já tinham aquela poção ali? E como que eles já tinham um pedaço do Harry, um pedaço do Rony e um pedaço da Hermione para se transformar?
Eu gostei muito da revelação de que a Delphi era uma personagem do mal, porque daí fazia todo sentido ela ser uma mulher adulta que tá se envolvendo com essas crianças nessa aventura, mesmo sabendo que tudo poderia ser muito perigoso, poderia dar errado. Pra mim fez todo sentido ela usar da ingenuidade do Albus e do Scorpius pra conseguir fazer o que ela queria. Seria muito legal se ela fosse uma seguidora do Voldemort, sabe, super fodona, que quisesse repetir os feitos dele, repetir o que ele fez e se tornar uma nova Senhora das Trevas, sabe? A gente teria uma nova vilã, mas ela ser filha do Voldemort com a Bellatrix ficou totalmente sem sentido e muito com cara de fanfic, sabe? Esse é o ponto que eu mais tenho visto as pessoas reclamando a respeito desse livro. E eu concordo totalmente, assim, sabe? Primeiro de tudo, quando que a Bellatrix estava grávida? No livro diz que foi antes da Batalha de Hogwarts, mas a gente viu ela nesse período, sabe? O Harry viu ela nesse período, todo mundo acompanhou. A gente ia ter visto se ela estivesse grávida, sabe? E ela não tava, isso não aconteceu. Esse livro fez todo mundo imaginar o Voldemort transando. Não faz sentido nenhum, sabe? É constrangedor, na verdade. Voldemort jamais teve um filho. Ele não queria um herdeiro, ele queria o poder absoluto e a imortalidade. Ele não queria um filho, um herdeiro, alguém para passar o legado dele, porque ele queria ser imortal, ele queria ter todo o poder para ele. E também a gente já sabia que o Voldemort é incapaz de amar, então se ele não quer um herdeiro, não quer um seguidor, alguém para passar as coisas, né, passar o legado dele, e ele não tem como amar alguém, por que ele ia querer ter um filho, sabe? Pra mim, a melhor forma de resolver isso seria isso tudo ser viagem da cabeça da Delphi e ela, na verdade, ser meio louca e ela ter inventado essa história de ser filha do Voldemort na cabeça dela. E isso me faria respeitar essa história um pouco mais, sabe? Mas ela ser filha do Voldemort... E por último, quem diabos é a criança amaldiçoada? Quem é essa criança aqui? Parece ser um menino. E por que ele tá no meio de um ninho? Não tem nenhuma criança, não tem nenhuma maldição. Tem uma profecia, ok, mas não tem uma maldição. Não tem ninguém amaldiçoado nesse livro. Qual é que é do ninho ao lado? Alguém explica, por favor. Enfim. Eu não odiei o livro, eu acho que no geral eu não gostei. Teve várias coisas que eu gostei, vários pontos positivos, eu acho que ele poderia ser melhor trabalhado. Esse aqui é a versão de ensaio, pode ser que ainda mude na versão final, então vai sair ainda uma versão definitiva desse livro, então eu espero que eles realmente mudem algumas dessas coisas, que eles levem em consideração as regras do mundo mágico e sigam elas e levem em consideração o feedback dos fãs. De qualquer forma, eu não odiei o livro, eu continuo amando Harry Potter, é a minha saga preferida. Foi muito bacana revisitar esse mundo, voltar a lugares conhecidos, voltar para Hogwarts, acompanhar a vida adulta dos nossos personagens tão queridos. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui a sua opinião, se você já leu esse livro, eu quero saber se você gostou, se não gostou, se concorda com os pontos que eu falei, se discorda. E qual a sua opinião geral sobre esse roteiro, eu quero muito saber, eu tô olhando vários vídeos de resenhas, tô lendo várias resenhas para ver a opinião das outras pessoas também. É isso aí, um beijão e até a próxima!